Saul tinha origens humildes, nascido em uma pequena vila onde a vida era simples e pacata. Ele era da tribo de Benjamim, a menor de Israel, muitas vezes esquecida e subestimada pelas demais. Levava uma vida simples, cuidando dos rebanhos de seu pai, aprendendo a ser paciente e diligente. Era um homem do campo, alheio às questões de poder e liderança, mas com um coração puro e uma mente aberta. No entanto, Deus viu algo especial em Saul, algo que ninguém mais via. Ele viu um coração moldável, um espírito que podia ser incendiado pela chama da liderança. Mesmo nas pacatas encostas, o destino o chamava, preparando-o para algo muito maior do que ele poderia imaginar. Saul era alto e forte, uma figura imponente que se destacava. Tinha um carisma natural que atraía as pessoas, fazendo com que o seguissem instintivamente. Era um homem de poucas palavras, mas quando falava, suas palavras tinham peso e significado. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar para sempre, que ele estava destinado a algo grandioso. Ele estava prestes a ser lançado em um palco muito maior, onde suas ações teriam repercussões para toda a nação. Deus tinha um plano para ele, um plano que moldaria o destino de uma nação e mudaria a história para sempre. Os israelitas ansiavam por um líder. Estavam cansados da opressão de seus inimigos. Clamaram a Deus por libertação. Deus ouviu seus clamores e decidiu dar-lhes um rei. Samuel, o profeta, foi instruído a ungir um líder escolhido por Deus. Samuel encontrou Saul enquanto o jovem procurava pelos jumentos perdidos de seu pai. Guiado por Deus, Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Foi um momento de profunda significância. Um simples pastor, escolhido para liderar uma nação. O óleo fluiu, um símbolo da bênção e do empoderamento divino. Saul foi cheio do Espírito Santo e sua vida mudou para sempre. O reinado de Saul começou com grande promessa. Ele era um líder nato, forte e corajoso. Conduziu os israelitas à vitória contra seus inimigos, os amonitas. Ele uniu seu povo, inspirou-os a lutar por sua liberdade. As vitórias de Saul trouxeram paz e segurança à terra. O povo se alegrou, louvando-o como seu libertador. O coração de Saul se encheu de orgulho ao testemunhar as vitórias. Ele havia unido uma nação. Ele havia trazido paz e prosperidade. O futuro parecia ilimitado. No entanto, dentro desses triunfos, uma semente de orgulho começou a criar raízes. Os aplausos da multidão, a glória da vitória, começaram a sussurrar tentações perigosas em seus ouvidos. Apesar de seus sucessos iniciais, Saul logo começou a se desviar do caminho de Deus. Ele permitiu que o orgulho e a arrogância nublassem seu julgamento. Começou a confiar em sua própria força e sabedoria em vez de buscar a orientação de Deus. As rachaduras em seu coração começaram a aparecer. Um dia fatídico, Saul desobedeceu a uma ordem direta de Deus. Ele ofereceu um sacrifício que era destinado a Samuel, o profeta. Ele justificou suas ações, alegando necessidade e conveniência. No entanto, no fundo, ele sabia que havia cruzado uma linha. Sua desobediência foi um ponto de virada. Marcou o início de sua queda. Seção 5. Um coração dividido. O ciúme cria raízes. Enquanto Saul continuava a reinar, uma nova ameaça surgiu, não de um exército inimigo, mas de dentro de suas próprias fileiras. O rei, que uma vez foi ungido por Deus, agora enfrentava um desafio inesperado. Um jovem pastor chamado Davi, um músico habilidoso e um guerreiro corajoso, estava ganhando popularidade e favor entre o povo. Sua habilidade com a harpa e sua bravura no campo de batalha o tornaram querido por muitos. A lealdade de Davi a Deus e sua humildade contrastavam fortemente com o crescente orgulho e desobediência de Saul. Davi era visto como um símbolo de esperança e fé.
enquanto Saul se afastava cada vez mais de seus princípios. O ciúme corroía o coração de Saul. Ele não conseguia suportar a ideia de alguém ser mais amado e respeitado do que ele. Ele via Davi como uma ameaça, um rival pelo afeto do povo. Cada olhar, cada gesto de Davi parecia uma afronta direta ao seu reinado. Os cantos de louvor pelas vitórias de Davi ecoavam nos ouvidos de Saul, cada nota um lembrete doloroso de suas próprias falhas. O povo celebrava Davi como um herói, enquanto Saul se sentia cada vez mais isolado. Seu coração, outrora cheio do Espírito Santo, agora abrigava amargura e ressentimento. A escuridão da inveja começou a dominar seus pensamentos e ações. Ele começou a conspirar contra Davi, consumido por sua própria insegurança e medo. A paranoia tomou conta, e Saul estava disposto a fazer qualquer coisa para eliminar a ameaça que ele acreditava que Davi representava. Seção 6. Atormentado e perdido. A agonia de Saul. A desobediência de Saul teve consequências espirituais. Ele foi atormentado por um espírito maligno, uma escuridão que desceu sobre ele, amplificando seus medos e inseguranças. A alegria e a paz que ele sentia foram substituídas por ansiedade e desespero. Ele se tornou um prisioneiro de si mesmo, preso em um ciclo de medo e raiva. O declínio de Saul foi de partir o coração. O outrora nobre rei, escolhido por Deus, era agora uma sombra do que havia sido. Sua história serve como um poderoso lembrete de que mesmo aqueles que começam fortes podem tropeçar e cair quando permitem que o orgulho, o ciúme e a desobediência criem raízes em seus corações. Seção 7. A batalha final. Um fim trágico. Quando o reinado de Saul chegou ao fim, ele enfrentou um confronto final com os filisteus, seus antigos inimigos. Mas Saul era um homem quebrado, consumido pelo medo e pelo desespero. Ele havia se afastado de Deus, confiando em vez disso em sua própria força minguante e em seu julgamento equivocado. No campo de batalha do Monte Gilboa, o exército israelita foi derrotado. Os filhos de Saul foram mortos. Vendo suas esperanças e sonhos destruídos, Saul tirou a própria vida. Foi um fim trágico para um rei que outrora teve tanta promessa. Sua história serve como um lembrete severo das consequências da desobediência e do poder destrutivo do orgulho. Seção 8. Lições de um rei caído. Obediência e humildade. A história de Saul não é apenas uma história de tragédia. É uma história repleta de lições valiosas. Ela nos mostra como o poder e a autoridade podem corromper quando não são acompanhados por um coração humilde e obediente. Ela nos lembra que a verdadeira liderança vem de um lugar de humildade e obediência a Deus. Sem essas qualidades, até mesmo o mais poderoso dos reis pode cair. Quando permitimos que o orgulho crie raízes em nossos corações e nos desviamos do caminho de Deus, corremos o risco de perder de vista o que realmente importa. O orgulho pode nos cegar para as verdades mais simples e essenciais da vida. A vida de Saul nos ensina que as bênçãos de Deus não são incondicionais. Elas exigem de nós um compromisso contínuo e sincero com seus princípios e mandamentos. Devemos nos esforçar continuamente para viver de acordo com a sua vontade, buscando sua orientação em tudo o que fazemos. Isso significa estar sempre atentos e dispostos a aprender e crescer espiritualmente. É um lembrete de que o verdadeiro sucesso não é medido pelo poder terreno ou por posses, mas pela condição de nossos corações. A verdadeira riqueza está em viver uma vida de integridade e fé. Seção 9. Um legado lembrado, encontrando esperança na fidelidade de Deus. Embora a vida de Saul tenha terminado em tragédia, sua história é, em última análise, uma história de esperança.
ela nos lembra que Deus é um Deus de segundas chances. Mesmo quando falhamos, seu amor e sua misericórdia permanecem. A história de Saul nos lembra que Deus pode usar até mesmo nossos fracassos para sua glória. Sua história nos encoraja a aprender com o passado, a buscar o perdão de Deus e a seguir em frente com fé e determinação renovadas. É um testemunho do poder duradouro do amor de Deus e da importância de colocar nossa confiança nele.